mais uma Arena de Ideias e com o professor Giovanni Paulino, mestre em filosofia e professor. Olá, Marcos, obrigado. Alegria. Mais um sábado estarmos juntos para conversarmos sobre essas temáticas, sobre esses problemas sociais. E só tenho a agradecer ao programa Arena de Ideias por nos fazer esse convite e nos dar a oportunidade de expor o que nós estamos estudando, o que nós estamos pensando. Essa questão da imagética, né, dessa condição imagética na qual a sociedade do clique, né, ela está tão presente e muitas das vezes elas estão aprisionadas neste clique, né? Querendo mais seguidores, querendo mais uma estruturação e dentro dessas formas também as titulações ela começou a ser também um arrebanhamento societal. Como você vê, professor, todas essas órbitas na qual nós estamos circundando neste então momento, nessa sociedade que leva a ser, a cada momento, entre aspas, livre, mas arrebanhada? A estrutura que seduziu a um grupo social, a gente tem até faixa etária, né, de quem são essas pessoas, mas ela não se resume a uma faixa etária, né? A gente tem também todas as faixas etárias aqui sendo colocadas como adesão, né? Como pessoas que aderiram a essa cultura, a essa forma de vivência pós-moderna, a gente pode dizer assim, uma forma de vivência pós-moderna ou pós-contemporânea, a gente não consegue definir ainda que momento é esse, né? Existem algumas discussões para pensarmos esse momento. Eu costumo sempre dizer que esse momento é um momento de esclerose. As mesmas escleroses que a gente viveu entre as transições do antigo para o medieval, do medieval para o moderno, do moderno para o contemporâneo. Então, a gente está vivendo esse tempo, né? Esse tempo a gente pode definir como tempo sombrio, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que essas pessoas que vivenciam essa cultura do título, essa cultura do seguidor, essa cultura da mídia, essa cultura da exposição, essa cultura do sucesso vindo com os likes, né? A gente percebe que tudo isso é um grande véu de Maia, porque, na verdade, a estrutura das pessoas que são os receptores, eles não estão correlacionando com aquele conteúdo, em muitos dos casos. E isso é até um paradoxo. Por exemplo, quando a gente fala de uma mídia de entretenimento propriamente, ali tem uma interação. Porém, existem outras mídias que ela alcança não como uma interação, mas como uma dimensão de vestimenta. E aí entra aquela questão da imagética que você falou, né? Porque nós temos hoje alguns intelectuais que, na verdade, são apenas alguns façantes ou pessoas que estão se vestindo, travestindo dessa posição e estão na mídia colocando as suas opiniões, né, e arrebanhando, e essas pessoas têm alguns seguidores, e esses seguidores se veem pelaquela lógica do que o Max Weber já anunciava, que é a dimensão do carisma, ou mesmo o dom da dominação pela linguagem. E aí a gente tem uma cultura que está a mercê, porque não tem um filtro crítico para identificar, de fato, o que é que tem conteúdo, né? O que é o elemento vazio. E isso é um grande perigo, porque a partir dessas aceitações é que a gente é que eles vão comprando ideias, essas ideias vão sendo plantadas na consciência das pessoas. E essa condição de plantar ideias é aquilo que a gente já havia falado em alguns programas anteriores. Tem pessoas que morrem
por suas ideias, pelas suas ideias, né? Desculpa, pelos seus ideais. Tem pessoas que vivem pelos seus ideais, só que esses ideais não são os seus. São ideais plantados por uma lógica que tem como um vertente a ideia de verdade, porém, o que há de fato é só uma alienação social. Coloca essa ideia implantada, né? E muitas das vezes essa ideia ela é implantada neste indivíduo, mas ele como sujeito social ele não dá aplicabilidade à ideia, né? Então ele parte de um campo que é implantação da ideia, ele o espalha, mas não executa a ideia. E isto vai passando a ser uma sociedade, como você o coloca, num vazio, do sucesso, porque ele é implantado a ser, no mundo capitalista, o detentor de casa, carro, apartamento e uma infinidade de capital dentro da sua estruturação, e por isso ele se aprisiona dentro do que ele o tem como ideário, que é justamente não o nutrir do pensar, mas sim se absorver este pensar e executar. E isto vem as figuras do coach, vem a figura de todo um cenário, né, que o impulsiona. Eu preciso de um coach para ter sucesso. Eu preciso do João para ter sucesso. E não parte mais de uma condição de logos, e sim ele tem que se apoderar. Como você vê tudo isso, professor? É justamente isso, né? Eu vejo como a desconstrução da subjetividade, vejo como o sucesso do neoliberalismo, né? O sucesso dessa política de controle. Vejo esse cenário como um cenário de espanto, um cenário que nos faz, segundo algumas pessoas, pessimistas, mas, na verdade, somos realistas, né, ao visualizar a sociedade e como os fatos sociais, como diz Durkheim, né, nos apresentam a vivência humana. Então, quando eu olho para esse cenário, é um cenário de preocupação e de um não otimismo perante a estrutura social. Porém, esse não otimismo significa dizer que é uma derrota da perspectiva da existência pessoal, no caso meu, ou também de outras existências. Isso mostra apenas que a luta, essa luta é histórica, né? Essa ideia desses opostos sempre aconteceu na história, né? A humanidade sempre teve esses lados, né? Esses lados de decadência e um lado de racionalidade. E a história foi se compondo a partir disso, desses que são decadentes, desses que são moralmente controlados, arrebanhados. Por outro lado, você tem aqueles que estão na postura de enfrentamento, né? A gente, recentemente, há décadas atrás, a gente viu todas as lutas da classe jovem, dos movimentos estudantis na Revolução, na ditadura militar. Na América Latina, a gente teve também um grande grito, né, o grito do excluído. Então, esse grito dos excluídos, ele é uma forma também de enfrentar esse controle social que tende vou usar uma expressão que nem é correta, mas zumbizar, tornar zumbi as pessoas, né, que são mortos-vivos, pessoas que andam, que estão aí, mas que estão em estado vegetativo mentalmente. Então, o que a gente percebe é isso. Eu vejo isso como uma vitória, né? Não diria uma vitória já encerrada, mas eu acho que dá para, eu acho que assim, e aí sendo otimista, eu acho que dá para a gente tentar não deixar que isso se explaie na sua completude, né? O Allan Kardec tem uma frase que eu gosto muito, que o mal prevalece na ausência dos bons, né? Não é o pé da letra, mas a frase quer dizer isso, né? O mal prevalece na ausência dos bons. Então,
Enquanto houver discussões como essa, enquanto houver pessoas querendo entender a sociedade, eu creio que é uma forma de resistência, né? E nossos tempos, além de ser tempos sombrios, é tempos de resistência perante essa estrutura que você anunciou aí, né? Essa estrutura da decadência. E essa estrutura ela tem um grande porém, ela tem um grande problema, que é um problema que eu acho que é clássico, que essas pessoas elas reproduzem o que nós podemos chamar de um complexo de vira-lata, ou nós podemos chamar de um ressentimento interno, né? Você falava da figura do coach, né? Essa figura está muito ligada à classe média, né? A classe média tem o orgulho de dizer o meu psicólogo, o meu analista, né? Quando na verdade está dizendo o meu dominador. Ela não percebe que, na verdade, ela é um objeto de controle. Né? Aquilo que aparentemente seria um objeto de saúde mental, né? Dependendo de quem está no outro lado, na outra cadeira, é um objeto de controle de capital. Né? E a gente vê que essas pessoas, o feed dessas pessoas no Instagram é o quê? É viagens, é compras, é ostentação. Agora, como é que uma pessoa vai ajudar o outro dessa forma? E o mundo da realidade, o concreto, é um mundo desumano, onde não existe emprego para todo mundo e consumo está ligado ao emprego. Né? Eu não posso consumir se eu não tenho emprego, se eu não tenho renda, como é que eu vou consumir? Mas a minha figura de sucesso é essa figura. Do cara que viaja toda semana para os Estados Unidos, o cara que faz compra em Beverly Hills, o cara que viaja para a França para tomar um café em frente à torre e fazer posts. Então, esse é a pessoa que me ajuda mentalmente, na minha saúde mental. Né? E ele vai me impor isso, que o sucesso é possível, que o sucesso só depende de mim. Né? Aí vem a ideia do fracassado, porque se eu não conseguir é porque eu sou fracassado. Né? Eu sou uma pessoa, mediante as demais, que não tem capacidade nenhuma de produzir alguma coisa. Aí vem agora um complexo gigantesco da pessoa, que é o complexo de nulidade. Né? Então, é uma sociedade preocupante, por isso que é uma sociedade do suicídio. Ele diz, uma frase clássica: se eu conseguir, você também consegue, né? Essa é a grande Então, estupidez do mundo. A grande estupidez é essa. E essas pessoas ganham mídia, essas pessoas ganham aí like. e ganha milhões de seguidores do dia para a noite, né, professor? E uma outra questão é que nós estamos em um país sem planejamento financeiro, principalmente na pré-escola e no ensino médio não se ouve. Nós estamos num mundo capitalista e as escolas não estão preparadas e o aluno, por sua vez, não está preparado. Por quê? Os sonhos do futuro, eles são imediatistas e isto ele tem um déficit gigantesco para o processo vivencial. Ou seja, você antecipa os seus sonhos, ou então isso tem um custo operacional e este indivíduo vai ficar pagando cartões e etc, 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 por causa da facilidade do crédito, mas, por outro lado, esse indivíduo não foi preparado para tal. Então, como você observa, professor, tudo isto arrebanhando este indivíduo para tanto para o sistema financeiro, tanto para um aprisionamento social, quanto para na questão de estar inserido naquela tribo, ou seja, uma classe média que está antecipando cada vez mais porque a sua renda não está de acordo com o propósito. E outro ponto é este tal deste planejamento financeiro que explicam para chegar a este ponto, mas só que essa frase que é impulsionada, se eu conseguir, você consegue, mas não tem um mapeamento, não tem os processos para que esse indivíduo chegue ao objetivo. Né? Então, fica neste sentido, como você observa tudo isso que está acontecendo? Dentro dessa tessitura, a gente percebe justamente que o capital consegue fazer a dominação dele, né, as estratégias
marqueteiras conseguem fazer, porque tudo isso movimenta a roda do consumo, né? O pobre, o classe média, ou aquele que está em ascensão, ele quer reproduzir esse convívio, essa vivência, essas postagens. Não é à toa que ninguém posta tomando um café numa xícara de alumínio, mas se eu estiver numa grande cafeteria, numa grande delicatessen, eu vou postar que eu estou tomando um café. Né? Por quê? Porque isso é ostentação. Eu não posto o meu feijão com arroz. Mas se eu estiver num restaurante comendo ostra, eu vou fazer questão de mostrar, mesmo que isso ali tenha custado 15 dias de trabalho meu. Parcelei no cartão. Então, na verdade, a gente mostra essa falsa imitação nossa dessa classe dominante do consumo, né? Dessa classe que está dentro do consumo. O Bauman tem uma reflexão sobre esse título, que é vida a crédito, né? A nossa vida tornada um crediário. É uma reflexão que fica até como dica de leitura. E aí você vai vendo que a grande ambição do homem é reproduzir essa lógica, é reproduzir esse status. O Instagram é uma ferramenta é uma galeria de reprodução desse status imagético, fictício. A pessoa vai à praia uma vez por ano e posta lá como se aquilo ali fosse uma vivência cotidiana dele. Não é que seja errado postar. Não estou criticando aqui as postagens do Instagram, está aqui para a gente compartilhar nossas experiências existenciais, nossas experiências de lazer. Não é isso. É a ideia que está por trás. Eu chamo atenção para isso, para que minha fala não seja mal interpretada. Porque há muito disso, as pessoas interpretar mal a fala da gente. O que eu falo é que a gente não tem consciência de que aquilo ali nos custou e nos custa muito. Né? Aquilo ali não é nosso. Se você está fazendo isso por reprodução de uma lógica e para iludir a sociedade, que você tem aquela aquisição financeira, então você está sendo um alienado. Né? É o cara que ganha um salário mínimo, é explorado todo dia, produz mais-valia, e o cara tem condição de comprar um carro à vista, que é o que detém o poder do trabalho dele, e ele, para comprar uma bicicleta, ele passa 72 meses. Mas esse mesmo cara está no final de semana assando carne em casa, postando foto como se ali fosse uma maravilha, que ele chegou ao ar, o cara de sucesso no trabalho. Aí posta foto com a cerveja, né, fazendo comercial gratuito para a cerveja, assando uns pedaços de carne, que deveria usar na semana vai comer ovo, porque usou a carne todinha para mostrar virtualmente no Instagram para as pessoas. Então, ele está reproduzindo um sistema de alienação. Repito, ele não tem consciência, na verdade, de que aquilo ali, para ele, é um gasto muito excessivo, que poderia não ser assim. Não estou dizendo que a pessoa, vou repetir, não estou dizendo que a pessoa não pode postar, deve postar. Só estou dizendo que a pessoa deve ter consciência de que no mundo do trabalho, aquele que te explora, que ganha e faz riqueza com o teu trabalho, esse faz isso que tu está fazendo e para ele não custa nada fazer isso. Para ti custa muito fazer isso. Então, é entender a lógica da sociedade, a lógica desse controle social. Porém, tu é todo o tempo, ou nós somos todo o tempo, constantemente chamados para essa reprodução, para a reprodução do bem-estar, reprodução do sucesso, a reprodutibilidade do conforto, a partir dessas imagéticas que são publicadas, a partir desse, eu chamo isso de fake news, na verdade, né? E isso é muito contraditório, né? Porque o que será, o que é para mim um final de semana numa praia, no resort? O que é isso para um dono de uma empresa? Né? Quanto é que custa isso para o dono de uma empresa, a nível de porcentagem salarial? Né? E aí eu entro na sua continuação da sua pergunta, que é um mercado que propicia, ou o Estado que propicia o consumo. Na verdade, se nós tivéssemos emprego, se nós tivéssemos uma melhor distribuição
de sociabilidade, no sentido de oportunizar ao homem da periferia, a pessoa negra, dar oportunidade ao transexual, que a gente vê que são discriminados socialmente, né, que não, as pessoas não querem dar emprego para eles, né, devido a essa dimensão da moral religiosa. Então, como é que a gente vai reproduzir essa lógica? Aí fica as pessoas dizendo, se eu conseguir, você consegue. Né? Então, isso é uma decadência que não tem nem mensura. É algo imensurável. E muito dessas estruturas, elas são danificadas, porque pensa que é muito fácil chegar, né? Falo da seguinte forma, cotas, para que cotas? Né? Mas, por outro lado, não vê das desigualdades sociais que é este país. Então, como você vê, professor, este cenário dessas lutas que são impostas e muitas das vezes precisa ser leis, né, para mudar, mas só que nós temos, por outro lado, ainda uma permanência da elite que não quer a ascensão do A, do B, do C, ou das classes mais emergentes para ascender socialmente. Que isto deveria ser um padrão, ascender socialmente para que Deixa eu aí. todos tenham uma condição melhor de superar os seus próprios limites. Né? Então, como você vê essas lutas que são muitas das vezes por movimentos sociais que são travadas e muitas das vezes dentro desses movimentos infiltra indivíduos de outras segmentações para minar o movimento. Eu vejo com uma tristeza enorme, né? Porque isso nos mostra que não evoluímos nada na história. O ser humano ainda é um bárbaro, um animal. Eu creio que pior do que os animais mesmos irracionais, a maldade da gente acaba sendo bem mais ampla do que propriamente a dos animais. Os animais, quando eles agridem pelo instinto de uma ordem de sobrevivência, né? Nós não, a gente consegue menosprezar o outro pela cor da pele. Você não vê nenhum animal lutando contra o outro porque o outro animal tem uma cor diferente do outro. Então, isso mostra que na escala da evolução nós somos a pior espécie que existe. Uma espécie deprimente mesmo. Né? Se não fazermos uso da racionalidade, né? Se não fazermos uso da nossa consciência, da nossa reflexão crítica. Se nós não fazemos uso disso, somos bestas, né? Como diz Raul Dostoiévski. Somos uma besta bípede. E isso é muito triste, porque você imaginar que a pessoa tem que lutar para que seus direitos sejam respeitados, e mesmo que havendo lei, o poderoso, a elite, a lei é um objeto da elite. A gente que se engana que essa lei chega até nós. O homem da elite, ele tem amizades, ele tem um ciclo de amizades que faz com que essa lei seja protelada há muito tempo, vai, a ponto de esgotar o ânimo da pessoa. Uma vez conversava com um amigo meu advogado, ele disse que muitas pessoas, mediante a burocracia dos processos, desistem de processar algo. Né? E isso é muito triste, né? Porque às vezes a pessoa processa e aí entra em anos, 5, 6, 7 anos, e as pessoas vão recorrendo. Imagina se você processa um político que tem imunidade parlamentar, né? Ou um grande poderoso capitalista que tem amizades, um núcleo de amizades que detém poderes, né? Poderes constituídos por nós, poderes constituídos pelo povo. Então é um cenário deprimente, né? Você imaginar que mesmo o negro, se ele consegue ascensão social, seja no esporte, seja no ramo empresarial, ele sempre vai ser negro. A elite, por mais que ele esteja no meio da elite financeira, ele vai ser uma elite negra.
E a gente vê isso, a gente viu que, por exemplo, os filhos do Lázaro Ramos sofreram com racismo, né? Então a gente percebe que mesmo atores globais, mesmo cantores, sofrem com racismo, né? Não só eles, mas também os filhos, ou os seus, né? Então isso a gente tem que lutar 3, 4 vezes mais. Por mais que a gente consiga atingir alguns graus, a gente vai ser negro, nordestino, a gente vai ter sempre algum elemento pejorativo, negativo, construído pela sociedade burguesa ou sociedade fundamentalista, né? Por mais que você construa um quadro de intelectual, mas se você é uma mulher negra, você sempre tá atrasado. Se você é um gay, se você é transexual, né? Por mais que você atinja o poder financeiro, o poder intelectual, mas as pessoas vão sempre te olhar com desdém, né? Então isso é muito triste, isso é lamentável, e isso vem de setores que não era para vir, como setores políticos, como setores da lei, como setores religiosos, como setores da família, a própria família às vezes exclui, então é um elemento bastante que faz com que a gente perda algumas perspectivas sobre a existência. Dentro dessa mesma órbita, né, você coloca a família, e esta família também é excludente porque ela faz parte da sociedade, ela tem os mesmos traumas, as mesmas dores da sociedade. Então, esses núcleos, né, que são núcleos familiares, núcleos sociais, e vai núcleos global, como orquestrar tudo isto? Porque não é muito diferente dos Estados Unidos, né? Nós temos um país de primeiro mundo, mas não é muito diferente, né? O negro nos Estados Unidos sofre também. Nós Sim, temos o negro no Brasil que sofre também. E nós temos negros na África que sofrem também. Então, dentro dessas estruturas na qual o homem foi o criado, ele foi forjado dentro dessa estrutura, está justamente essa condição de uma mudança de paradigma. E como mudar essa estrutura se, por outro lado, o indivíduo não muda? Né? Que tem que partir do indivíduo, aceitação. Então precisa de um um estado de evolução humanística na qual nós estamos dando passos, e esses passos são muito lerdos em velocidade na qual nós estamos com a tecnologia. Então, a tecnologia avançou muito, mas o homem não avançou o suficiente ao longo dessa trajetória. Porque se nós, como os indivíduos humanos, conseguíssemos evoluir da mesma forma que um celular, nós já seríamos brilhantes, né? Porque de 2 em 2 meses nós mudamos completamente. Professor, aí vem a seguinte indagação. O homem e a tecnologia, né? Porque essa tecnologia está também escravizando o homem, né? E um dos maiores gargalos aonde este homem está escravizado é na sexualidade. Então, essa sexualidade na qual o homem é inserido, sem as fundamentações que o possa ser mais ou libertadora na questão da sexualidade, como fazer este processo dentro de orquestrar tudo isso para pensar de uma forma que seja voltada para que ele consiga se libertar dessas estruturas que foram fundamentadas ao longo do tempo. Você falou da sexualidade, eu estou escrevendo. A palavra sexualidade é muito ampla, né? A palavra sexualidade não diz respeito somente ao sexo, mas também à subjetividade, à totalidade do indivíduo.
a totalidade do indivíduo enquanto ser, né? A sua sexualidade. Na teoria do reconhecimento do Axel Honneth, que ele pensa a partir de um filósofo alemão, que é o Hegel, nós temos aí a questão de uma dialética do senhor e do escravo, que propõe um Hegel, né? Mas essa dialética poderia ser usada entre nós, entre o branco, o de cor branca e o de cor negra, entre o homem e a mulher para respeitá-la, né? Ou colocou e coloca a todo momento com essas políticas a nível global, coloca a vida da pessoa num estado de aniquilação total. Isso é uma violência simbólica, isso é uma violência física também, isso é uma violência que está aí e que a gente precisa demonstrar, precisa evidenciar essas violências, né? Então, as minorias, elas estão, para o Estado, como um elemento de descarte mesmo, um elemento de que não há preocupação. Porém, a linguagem mostra que é uma preocupação, né? Todo político se preocupa com o pobre, isso é a linguagem. Todo religioso se preocupa com a santidade das pessoas, né? Esse é o discurso. Eu posso pegar o mais imbecil de todos os imbecis, que está no palanque, que ele consegue fazer um discurso político. É só dizer que ama o pobre, que quer trabalhar para o pobre, que vai melhorar a educação, que vai melhorar a saúde. É isso. Eu posso pegar qualquer imbecil, qualquer ser humano, o mais psicopata que houver, o mais vil que houver, botar uma batina nele, tá ele num púlpito que ele vai fazer um discurso cristão de amor ao próximo. Então, aí eu disse aquilo que você falava, né? As pessoas falam, porém, isso já é uma estratégia social, né? Nós vivemos essa estratégia social, essa estratégia. A linguagem foi apoderada, a linguagem foi prostituída, a linguagem ela foi apossada por façantes. E esses façantes, eles estão na política, estão na religião, estão nas empresas, como empresário, como diretores, como gestores, estão na escola, estão nas universidades, né? Muitos deles são marxistas, muitos deles apoiam, enquanto discurso, né, uma igualdade, mas dentro do quadro de docência ali, eles não reconhecem seus pares. E isso é a decadência, né? Muitas pessoas, muitos intelectuais, dentro de um quadro de docência, de um curso, estão ali numa vivência aguerrida, numa vivência que não faz aquele ambiente de trabalho um lugar saudável. Então, a gente vive essa decadência total, né? A gente vê a briga nas escolas, briga de gestores tentando se sobrepor ao professor, porque ele é diretor, porque ele é coordenador. Então, você vê isso. Isso é o que nós temos da sociedade, né?